Muito bom dia, pessoal. Vamos lá, o nosso panorama matinal. Temos hoje uma situação bem atípica, né? No dia de ontem, às 5 horas da tarde, mais ou menos, tivemos a publicação aí do acompanhamento das lavouras lá nos Estados Unidos e a condição das lavouras veio pior que a expectativa. Inclusive aí um ano bem ruim, né? Se a gente pega no histórico, se eu não me engano, desde 94 não tinha estimativas tão ruins assim para bons e excelentes, especialmente no milho. Milho que na semana passada veio com 55% de bons e excelentes, e essa semana a expectativa do mercado era que viesse com 2 pontos percentuais abaixo. Porém, ontem tivemos aí uma piora considerável de 5%, ou seja, acima aí das expectativas, né? Então a gente veio de 55 para 50 no milho. Aqui no Brasil a gente viu o milho puxando bem forte mesmo após esse dado no aftermarket. E a expectativa era de que houvesse hoje uma remarcação para cima nas commodities, né? Tanto para o milho quanto para a soja aí. Porém, se a gente olha aqui no canto inferior, até vou marcar para vocês, a gente está vendo essas commodities em forte queda no dia de hoje, mas e aí? O que aconteceu, né? Se as condições vieram pior do que o mercado esperava? Basicamente, o clima, tá? Estão dando muito peso aí para o clima e estão acreditando que os modelos vão realmente se consolidar e trazer as chuvas que são esperadas para os próximos 10 dias. Então na tela aí eu estou mostrando para vocês o mapa para daqui 5 dias, né? Temos volumes de chuvas nas áreas que precisam, né? Porém, não é um volume muito alto, né? Se a gente for ver a escala verde aí, ela mostra uma chuva que vai de 2 a 15 milímetros. Então não é muita chuva não, é pouca chuva. Para daqui 10 dias, a gente já tem um volume de chuva mais expressivo. Aqui sim, aqui a gente tem realmente uma chuva que pode mudar muito a figura aí das lavouras, né? O milho, pela data aqui em que estamos e pelas condições hídricas, provavelmente já perdeu uma boa capacidade aí de produtividade. Porém, essa chuva ela é bem-vinda, ela dá uma ajuda bem boa aí, né? E o mercado hoje parece que está reagindo a isso, né? Tirando o prêmio que foi colocado aí nas cotações nos últimos dias e voltando aí para um viés mais negativo, né? Com a melhora do clima, em perspectiva de uma produção muito boa e joga aí os preços para baixo, né? Para a soja é especialmente bom essas chuvas. O soja tem uma capacidade de recuperação muito maior do que o do milho, né? Então, se chover realmente bons volumes, acaba que é especialmente bom para a soja. De qualquer forma, no dia de hoje, uma movimentação meio atípica mesmo, porque quando as condições pioram, realmente é esperado que se tenha aí um preço a mais, né, nas cotações. Porém, hoje, diferente do comum, né? Mas esse é o mercado, sejam bem-vindos. Enfim, falando hoje das cotações, temos aí trigo caindo 2,95%. Lembrando, quedas expressivas para o dia de hoje. Trigo cotado aí a 7 dólares e 16 o bushel. Temos o milho caindo 3,36 no momento, a 5 dólares e 68 por bushel. Temos a soja, o complexo inteiro da soja em queda, 1,72 para o grão, 2,91 para o farelo e 1,09 para o óleo de soja. Então, commodities em dia de queda forte, né? No que tange a parte das pioras também do milho ali que eu não comentei, foi que nos estados chaves ali acabou que piorou, né? Então a gente teve Indiana piorando, a gente teve Kansas, a gente teve Nebraska piorando também, a gente teve Illinois piorando e Ohio. Então, assim, complicado, né? Umas regiões que produzem muito bem e acaba aí que a chuva não veio para esses estados. Pode ser que aí nos próximos 10 dias realmente venha. Outro ponto é que no dia 30 deste mês a gente tem o relatório das áreas, então basicamente aí uma atualização do que foi planejado lá em março, né? A gente vai ter uma revisão das áreas. A princípio deve vir aí um corte para a soja e pode ser que venha um cortezinho para o milho também. Porém, isso teoricamente já está no preço. Mas no dia 30 é um relatório extremamente importante para a gente acompanhar, que pode mexer muito também com a expectativa de produtividade lá na frente. Hoje a gente tem para as bolsas mundiais, Ásia subindo, a gente viu Xangai subindo 1,23%, Hang Seng subindo 1,88%. Basicamente o primeiro-ministro lá da China veio dizendo que eles vão fazer o possível
para buscar o objetivo aí de um crescimento de 5%. Isso acabou animando aí os mercados lá na Ásia. Para Japão, a gente teve uma queda de 0,49%. Basicamente, Coreia do Sul ficou praticamente no 0 a 0 aí, né, caindo 0,03%. Temos a Austrália, lembrando que a Austrália, o maior parceiro comercial dela é a China, então China subindo, a Austrália vai na cola, né? E está subindo 0,56%. Taiwan, refletindo a queda de ontem de Estados Unidos, na parte de tecnologia, caindo 1%. Para a parte de Europa, tivemos no dia de hoje Christine Lagarde falando que a inflação lá está muito forte, que eles devem manter um juros mais alto e por muito tempo. Isso acabou desanimando os mercados lá na Europa. A gente vê a Inglaterra caindo 0,23%. Temos a Alemanha, o índice DAX caindo 0,30%. França com o índice CAC 40 caindo 0,25%. Agora temos aí a Espanha com o IBEX 35, né, fazendo a contramão, aí, subindo 0,20%. E temos também o FTSE da Itália caindo 0,15%. Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas aí da Europa, caindo 0,12% no momento. Para Estados Unidos, no mercado futuro, a gente tem aí uma recuperação, tanto para o S&P 500 quanto para a Nasdaq, S&P subindo 0,12% no momento, e a Nasdaq de tecnologia subindo 0,37%. Vamos ver como é que vai ser isso no mercado à vista, né? A princípio, pode ser que ele dê uma recuperada da queda que teve ontem. Hoje, para o dólar, temos aí um dólar contra as principais moedas do mundo caindo 0,23% no momento, se desvalorizando principalmente contra o euro. Por quê? Por conta dessa expectativa de uma taxa de juros mais alta por mais tempo. Isso acaba fazendo com que se migre dinheiro dos Estados Unidos para a Europa em busca aí de taxas melhores e também de segurança, né? Estados Unidos hoje, teoricamente, seria o mais seguro do mundo e na sequência aí vem os países da Europa, né? Então acaba que atrai capital para lá e aumenta a reserva de dólar lá na zona do euro, né? E hoje a gente também tem um dólar mais fraco contra os países emergentes. Para a parte de commodities de energia, a gente tem aí o petróleo caindo no dia de hoje, 1,4%, apagando a alta de ontem, no momento cotado a 68,39 o barril. É interessante falar sobre o petróleo, que algo que tem mexido com ele é a possibilidade aí do Irã voltar a vender petróleo no mercado global. Isso colocaria mais petróleo no mercado, aumentaria a oferta e acaba que empurra aí o preço um pouco para baixo, né? Vamos ver como é que isso se desenrola. Para o minério de ferro, temos uma alta expressiva no dia de hoje, isso deve ser muito bom para a nossa Vale na abertura. E está subindo 4,11 no momento, cotado a 824 yuans a tonelada. Para a parte de agenda no dia de hoje, temos um dado só de Estados Unidos, a parte de casas a serem vendidas. Vai mexer um pouco por conta dessa questão, de novo, de inflação e perspectiva aí do futuro para a próxima taxa de para decisão da próxima taxa de juros. E pode ser que chame um pouco a atenção. Não é um dado muito forte, mas é o que temos para hoje. Então, às 11 horas da manhã, a gente tem aí a publicação de vendas de casas novas. Fora isso, não temos mais nada na nossa agenda. Hoje, durante a manhã, às 8 horas da manhã, foi publicado aí a ata do Copom, que é algo que tendia a mexer com o mercado aqui no Brasil. Basicamente porque o mercado está esperando alguma sinalização de que o Copom vai cortar juros nas próximas reuniões. No comunicado isso não veio, não ficou claro, ainda está com o pé atrás, né? Basicamente o que foi dito vamos analisar, vamos ver os dados que vão seguir sendo publicados, né? Mais ou menos num tom aí Jerome Powell, né? Então, conforme forem sendo publicados os dados, a gente vai analisando e vai avaliando se realmente está na hora de cortar ou se a gente deve manter essa taxa de juros mais alta por um pouco mais de tempo, né? Enfim, isso aí deve dar uma frustrada no mercado, a gente vai ver como é que ele se comporta no dia de hoje. De um lado, a gente tem um mundo um pouco mais positivo, temos o minério também em alta. Isso deve puxar a Vale, lembrando, a Vale é a empresa que mais tem peso dentro do nosso índice, então pode ser que fique muito próximo aí de um 0 a 0, né?
Tem essa questão da taxa de juros, que não ficou claro, isso frustra um pouco o mercado, que puxaria para baixo, mas o resto do mundo está um pouco para cima, né? Então, equilibrando as forças aí, a gente deve ver um mercado mais calmo, rodando aí próximo do 0 a 0.